E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Começamos então com a polêmica transferência de Gerson para o Zenit. Foi publicado hoje oficialmente pelo Flamengo que ele não fará mais parte do clube. Ele deve deixar então a equipe após o Mundial de Clubes da FIFA. Ele vai jogar com o Flamengo ainda o Mundial, né? E depois deve sair. Gerson foi muito criticado nas redes sociais e também pela torcida no Aeroflá, inclusive com notas aí de R$3, né? Dizendo que ele é mercenário, traidor, falso, então, e a torcida não perdoou. Por isso que ele já teve uma conversa com o Ancelotti, se ele poderia ser convocado caso fosse para a Rússia. O Ancelotti deu ok para ele, que talvez convocaria, né? Vai depender de como ele atuar no futebol russo. Então ele vai se transferir sim e deu adeus ao Flamengo. A torcida não aceita isso e nem queria que ele jogasse o Mundial pelo clube, hein? Situação complicada. E o Cristiano Ronaldo decidiu continuar no Al Nassr, a gente viu isso na sua última entrevista, quando ele levantou a taça de Portugal no Nations League, mas ele quer a contratação de mais jogadores para a equipe, isso aí ele não abre mão, e um dos nomes que ele pediu foi o Casemiro. Ele quer a contratação do Casemiro, ainda mais agora o Casemiro em alta na seleção brasileira, voltou com tudo. Ele quer que o Al Nassr forme um super time para a próxima temporada para vencer tudo, vencer o Sauditão, a Copa do Rei Saudita, que são os dois campeonatos. Bom, tropa, vamos começar falando do Gerson, né, cara? O Gerson, cara, eu não gostei muito da atitude dele, né? Eu sei que tem que ganhar mais dinheiro e tudo mais no futebol, mas dar as costas pra quem apoiou ele, mano, de uma traição imensa, né? E, cara, é muito chato isso acontecer, mano, porque ele tava muito péssimo, né, jogando muito ruim lá na Europa, né, e o Flamengo quis abrir as portas para ele de novo, mesmo ele não jogando nada, né, e passa uma temporada ainda não jogando nada, e agora o cara vai fazer uma coisa dessa, mano, e abandonar o clube, né, e é muito chato, mano, isso daí, entendeu? Então, é muito paia acontecer. Agora vamos falar um pouquinho do Cristiano Ronaldo, né, cara, que o Cristiano Ronaldo vai continuar no Al Nassr, né? E, mano, foi uma decisão muito boa dele ficar lá mesmo, né? E não trocar de clube, não optar por isso. E, cara, próxima temporada ele vai querer que montam um time espetacular para jogar com ele, né? E eu aprovo isso porque ele precisa ganhar mais títulos, né? Igual ele quer. Então, ele quer ser lembrado no clube. Então tá de parabéns a decisão dele em ficar no clube, né? Vão disputar, tá fora da Champions Asiática, então não vai jogar, mas ele quer conquistar todos os demais títulos para permanecer lá no Al Nassr. É oficial, hoje o Napoli divulgou então que Kevin De Bruyne é jogador da equipe, ele já se apresentou aí ao presidente. Chegada na Itália do Kevin De Bruyne foi uma loucura, a torcida invadiu parte do aeroporto na chegada dele. Ninguém acreditou realmente que ele iria para o Napoli, todo mundo esperava que fosse para a Arábia Saudita ou para a MLS, e agora ele chega no Napoli, parece que o Napoli está formando um time aí muito bom para a temporada que vem, hein? Olha só como tá chegando o Napoli. Hoje também foi dia de apresentação do brasileiro Matheus Cunha na equipe do Manchester, assinou contrato oficialmente com a equipe, tá aí, bateu foto já com o uniforme do Manchester, ele chega então para ser o novo atacante da equipe para a próxima temporada. Agora um brasileiro vai para um time de destaque, vamos ver se vai virar alguma coisa lá. Bom, tropa, vamos começar aqui falando do Kevin De Bruyne, né, cara, que ele fez uma história muito incrível no Manchester City, né, e provavelmente ele vai fazer também no Napoli, porque ele é um grande jogador, né, eu acredito no potencial dele, né, e o Napoli, cara, tá formando uma equipe muito boa, né, e, cara, parabéns pela contratação, né, e eu acredito que ele vai fazer um ótimo trabalho lá, né, igual ele vem se provando há muito tempo, né, desde quando ele saiu do Chelsea. E, cara, é sensacional ver a trajetória desse jogador, né? Que fez uma história muito linda pelo Manchester City, né? E agora vamos falar um pouquinho também do Matheus Cunha, cara. O Matheus Cunha, mano, eu não tô botando muita fé. Tipo assim, eu boto fé nele. Mas no Manchester United é muito relativo, né?
é uma equipe que está muito ruim, né, nos últimos jogos. E eu não confio muito nessa equipe, cara, porque ele acaba com os jogadores que vão para lá, entendeu? Então deixa muito a desejar os jogadores que vão para lá, né? Meio que o rendimento acaba, né? No Manchester também, o Matheus Cunha, né? Mais uma apresentação agora, mas não é qualquer uma, né? O Arnold foi apresentado oficialmente hoje no Madrid, chega com status de estrela, teve uma apresentação gigantesca, o Alexander Arnold, daí é um baita no lateral, vai vestir a camisa de número 12, que foi usada também pelo Marcelo, mas porém vai jogar na lateral direita, e ele também falou sobre ser ídolo na equipe. Dá uma olhada. I remember David Beckham playing there. I remember that being a massive thing. I also then remember, Cristiano joining, and then seeing the way he was welcomed at the club. That was different to anything I'd ever seen before. So, I was still young then, but seeing, probably the best player in the world at the time join the club like he did, and be as successful as he did, and then the amount of trophies that came after that, and the players that joined, and the success that they had, from then on, it was a statement in my mind of Real Madrid is a very successful football club. They demand success, and they do it consistently. So that's the memory I had of Real Madrid growing up. Pai do Neymar fala sobre a possível renovação. O Neymar é um cara feliz por si só, entendeu? Então tem coisas que acontecem e é inerente à profissão, inerente à vida humana, isso não tem o que fazer. Então tem coisas que acontecem e são desafios que tem que ultrapassar, mas estamos bem tranquilos. Nós estamos num processo maravilhoso agora, porque o Neymar está totalmente recuperado. Agora a gente vai desfrutar disso. Eu acho que sim, né? Acho que sim, o caminho é esse. Mas sabe que é uma janela que ele nunca fica fora, gente. Então, se aparecer algum clube interessado no Neymar nessa janela de transferência, é normal, isso vai acontecer. É normal, ainda mais ele saudável e apto a jogar futebol. Bom, a novela Neymar e Santos ainda vai continuar um pouco pela frente, Até agora, nada decidido. O Neymar ontem, na entrevista que deu à Band, ele disse que vai de 0 a 10, uma nota é 7 para uma renovação com o Santos. E todo mundo está aguardando o desfecho dessa novela, que já dura alguns dias e até meses. Por enquanto, o Neymar não vai jogar no Santos, acabou seu contrato e agora também vai ser paralisado os campeonatos para o Super Mundial da FIFA. Então, o Neymar e todo mundo vai assistir aí meio que de camarote e vamos aguardar o desfecho da novela. O Neymar tem outros clubes interessados, mas não foram divulgados. Pro Super Mundial da FIFA que vai passar, ele não conseguiu nenhum. Então vai ficar cada vez mais difícil. Eu acho que o Santos vai ser a melhor opção pro Neymar mesmo, hein? Comenta aí o que você acha. Tropa, vamos começar aqui falando do Alexander Arnold, né? Que vai ser o jogador do Real Madrid. Cara, foi uma boa contratação para o clube, né? Porque ele é um grande jogador e vem se provando bastante no futebol europeu, né? E ele é considerado um dos melhores laterais direitos do mundo, né? E tá de parabéns essa contratação para o Real Madrid, né? O Florentino Pérez consegue muito trazer o jogador de graça para o seu time, né? O Mbappé, todos, Bellingham eu acho que foi comprado, se não me engano, mas tá de parabéns, mano. E ele comprou jogadores muito baratos, né? De ótima qualidade. Então, eu acredito que ele vai fazer uma história imensa pelo Real Madrid, né? Porque ele é um grande lateral direito. E tá de parabéns, mano. Entendeu? Essa contratação. Agora falando um pouco do Neymar, né, mano? É incrível, né, mano? Como o Neymar ganha dinheiro só sentado, mano. Né? Isso é bom demais. E, cara, eu acredito que ele possa, né, fazer o recontrato dele. Mas se eu fosse ele, eu não faria, né? Já tá bilionário mesmo. E, para de jogar futebol, já tá todo lascado mesmo. Ou então procuraria outro clube melhor para jogar, né? Porque não dá, mano. O Santos, moço, tá difícil a situação do Santos, né? E hoje a CBF e a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti divulgaram aí as imagens dos bastidores das eliminatórias da Copa, especialmente do último jogo que garantiu a classificação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A vitória sobre o Paraguai
a fraca vitória, né, por 1-0, uma vitória bem magra realmente. A gente sabia que a seleção poderia ter feito mais, produzir um pouco mais, mas não conseguiu. Esse time do Ancelotti ainda vai sofrer muitas modificações. Ainda virão outros jogadores que estavam lesionados, como o Militão, o próprio Rodrigo, que não apareceu, também não quis ser convocado, mas está lá com o Real Madrid no Super Mundial da FIFA, a gente já vai falar dele agora. E faltam aí alguns jogadores como o Neymar, que a gente não sabe qual vai ser o nível da recuperação do Neymar também. E a seleção vai ser bem diferente dessa que a gente viu nessa partida, né? Novos nomes ainda vão ser aí mencionados pelo Ancelotti, possivelmente na lista dos 50, alguns vão ser testados. Ele comentou isso, que tem uma lista que ele vai fazer com 70 nomes pelo menos, e aí ele vai avaliando, vai cair para 50 nomes, e depois para ficar aí nos 23 finais, né, para a convocação da Copa do Mundo do ano que vem. Tem muita coisa para rolar, vão ter muitos amistosos, a CBF prometeu amistosos com seleções europeias bem fortes dessa vez, para ver se a seleção não fica nessa mesmice de jogar contra seleções fracas aqui sul-americanas. Vamos ver se a seleção nessa próxima Copa consegue alguma coisa. Bora agora falar do caso do Rodrigo, que tem muitas ofertas e a principal delas seria o Manchester City, o Arsenal. A gente sabe que são os dois clubes mais interessados, porém o Liverpool também está muito interessado no Rodrigo. E o Xabi Alonso já deu a entender que não vai liberar o Rodrigo não, hein? Ele teria aí supostamente ter sido colocado numa lista de venda do Real Madrid, mas o Xabi Alonso já tratou de chamar o Rodrigo pro seu lado, pelo menos no Super Mundial da FIFA agora, parece que eles estão bem amigos. Vou começar falando aqui da seleção, né, cara? A seleção vem, eu acho que vai estar bem preparada para a Copa do Mundo, né? E tudo indica, cara, que possam ser campeões, né? E, cara, vamos esperar o que vai acontecer aí, né? E eu acredito que vai ser uma grande reviravolta da seleção brasileira, né? E vai calar muita boca de gente que não tem o que fazer, né? E vai ser insano o que vai acontecer nessa Copa do Mundo, né? Agora falando um pouquinho do Rodrigo, mano. O Rodrigo é um grande jogador, como todos sabem, mas ele não vem sendo bem valorizado no Real Madrid, mano. Ele é deixado do banco direto, praticamente, né? Mesmo ele estando apto para jogar. E, cara, o Real Madrid, cara, deve muito ao Rodrigo, né? Aquela final histórica que ele fez também pelo clube. O clube tava perdendo, o Real Madrid tava perdendo, se eu não me engano, por 2 gols de diferença. Ele foi lá, empatou e ainda, se não me engano, virou. E fez muito pelo Real Madrid nas outras Champions também. Então, ele é um grande jogador. Eu aprovaria ele ir para outro time, né? Porque ele não é tão valorizado no Real Madrid, mesmo ele sendo versátil, né? Jogando em posições que não são dele mesmo. Então, isso diferencia muito um jogador bom de um jogador que não faz muita coisa, né? Ali tá treinando junto com o Rodrigo, quer encaixar o Rodrigo no time. Eu acredito que no primeiro momento talvez não surja então a venda do Rodrigo, mas se na volta agora do Super Mundial as coisas podem mudar. O Arsenal é o clube mais interessado na contratação do Rodrigo, como a gente já mencionou aqui. A decisão por enquanto é essa: Rodrigo permanece conforme ele já disse em entrevista. Vamos ver se ele pode pintar no Arsenal mesmo, hein? Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.